Fala Belo! Estamos começando mais um podcast, um episódio super especial, onde eu tenho a honra de receber aqui uma artista sensacional. Que honra! Ela foi modelo, Miss São Paulo, apresentadora, global, jornalista e hoje mestre de cerimônia e palestrante com autoridade no assunto. Eu tenho a honra de receber Adriana Colin. Meu Deus! Olha, e tem que falar do SBT também, que foi a nossa casa, e serviço também a Glória. Como eu fui vice Miss Brasil e também, antes de estar na Globo, de ir para a Globo, trabalhamos na vice-liderança, a gente tem que agradecer muito, né? Um prazer, muito. Belo, estar aqui com você. Prazer é todo meu. E com certeza esse encontro já estava marcado, muito bacana, muito especial para mim. E com o nosso padrinho maior, que é Silvio Santos, Silvio, que nós vamos está falar entre muito nós do Silvio Santos. sempre. Vou colocar até meus óculos assim para imitar um pouquinho Marília Gabriela e ficar mais inteligente, intelectual. Dri, que prazer, que honra te receber. Todo meu. Nós temos tanta história juntos, né, no SBT. Meu Deus. Tanta coisa bacana. Inclusive, agora, há pouco tempo atrás, nós fizemos um trote com você. Eu te peço desculpas pela sacanagem. Olha, gente, muitas pessoas me defendendo na rede. Eu queria até que aquilo viralizasse a tal ponto de aumentar o meu número de seguidores no Instagram, que é tão pequeno. Pequeno quantos, Dri? Menos de 50, né? Menos de 50k. Menos de 50k? Não. É. Olha, atenção, galera do podcast Fala Belo. Por favor, eu te peço para que nesse momento vocês vão lá nas redes sociais da Adriana Colin, Dri Colin, @DriColin, já segue, marca o seu melhor amigo, marca o pessoal, manda no grupo da família e vamos seguir a Adriana. Tem muita coisa boa para falar pra gente. Olha, na dúvida, seja você mesma. E a gente tem que ser autêntica. E não pedir ajuda é muita arrogância às vezes, porque a gente acha que não precisa. A gente precisa sim. Eu já tenho o carinho do público, graças a Deus, por esses quase 40 anos de trabalho. E o amor, isso assim, seguidores, quantidade, números nenhum traduzem e pagam ou exemplificam. Porém, é tão bacana, né, saber que a gente tem assim uma comunidade de amigos, porque graças a Deus eu não tenho nenhum problema na minha rede, muito pelo contrário, né? É uma família, até pela maneira como eu construí tudo, né, Belo? Sim. Você sempre foi uma pessoa, eu sempre falei, você foi a artista mais séria e mais profissional das quais eu trabalhei nesses anos todos. Meu Deus, gente, ouvi isso. Tem preço? Por isso que eu falo. Essas coisas não têm preço. E, poxa, eu te agradeço, Belo. Eu sempre fiz com muito amor. E, assim, eu aprendi que a gente tem que... Hoje falam muito, né? Algumas palavras, né? Entrega extraordinária. Não é extra, é extra daquilo que você... Não extra daquilo que é ordinário, mas extra daquilo que você sempre pode fazer mais pelo outro. Se você vai limpar uma mesa, eu acho que você pode também limpar de uma maneira que você também possa lustrar e deixar um cheirinho agradável. Então, assim, é sempre fazer o simples bem feito, mas da melhor forma que você puder. Seu melhor. Eu venho para cá, é um evento para mim. Eu te juro, eu não faço nada na minha vida que eu aceite fazer e que faça sendo mais um. Vamos rasgar o papel, vamos lá, pro próximo. Não é nada assim na minha vida. Por isso que eu conservo amigos, nem paguei cachê para ele falar tudo isso, gente. Por isso que eu conservo... Nem recebeu cachê para estar aqui, tá? Meu Deus do céu, recebi muito, fui muito bem recebida, estou recebendo bem, sabe por quê? Esse amor e essa amizade são impagáveis. É verdade, você é muito querida com todos que você que trabalhou com você, que conviveu. Todo mundo te adora. Eu acho que... Vamos contar essa história de carreira sensacional que você tem. Bora. Como foi que você começou? Você era modelo. Olha, eu sou de uma cidadezinha, bem pé no chão mesmo, bem pé vermelho, que Ponte Alta, perto de Boa Esperança do Sul. Eu fui registrada em Boa Esperança do Sul, mas Boa Esperança do Sul, se tivesse, 1.000 habitantes na época... Ponte Alta, acho que 100 pessoas. Era muito pequeno. É tão pequeno assim? Muito pequeno. E eu fui com 4 anos para São Carlos. E desde o meu primeiro ano,
escola pública fantástica que eu tive, com professores que eu até lembro do nome de todas elas, que me inspiraram muito. Eu amava a palavra, eu amava ler, eu amava escrever, eu amava me comunicar, declamar. Sempre fui grandona, era a última da fila, os últimos serão os primeiros. E gostava de fazer balé, e gostava do palco, de me expressar, de me comunicar. E aí as coisas começaram a acontecer. Participei aos 7 anos de um concurso de beleza chamado Miss Primaverinha. E aí começaram todas as lojas da cidade, a boutique Grifos da Neuza e o Debrandi, que amor. Eu gosto de falar o nome das pessoas porque eu tenho carinho e amizade até hoje. A dona da Ratinha, que era uma boutique ali, que tinha em São Carlos. Eu comecei a trabalhar e aí fui despontando como o rostinho interessante, né, bonito, sei lá, segundo os padrões da época. E aí fui ganhando os concursos no clube. A minha família era uma família simples, então era um clube de elite. E eles falavam, mas ela é filha do advogado. Eu falava, não, gente, meu pai é comerciante, tem um bar, um restaurante na Baixada do Mercado. Essa sou eu. Eu sempre conservei raízes e nunca tive vergonha de assumir quem eu sou. Então, as próprias marcas, hoje eu trabalho para o BNI, para a Mara, que é hoje a vice-presidente de lá, e ela me diz, Dri, eu te vejo desde antes dos nossos pais serem amigos, e vendo você pegar o ônibus, indo para São Paulo de ônibus, uma pessoa sempre muito batalhadora e simples. E é mesmo. E sozinha, Dri? Sozinha. Sozinha. Ganhei o concurso de Miss São Paulo. Depois de participar de alguns, 89. Fiquei em segundo lugar no Miss Brasil, perdi por 1 ponto, e isso foi uma comoção na época. Silvio torcia muito por mim, e o Brasil todo, e recebi muito amor. Desci por 1 ponto que acabei perdendo, e isso virou... Sabe a polegada da Marta Rocha? Para mim foi mais importante, mais interessante do que propriamente ter ganho o concurso. E aí, acho que os 4 primeiros lugares, ou tinha alguma coisa do SBT chamar para fazer um contrato lá. E aí, imediatamente, já fui trabalhar no elenco de apoio do Jô Soares, fiz teste, passei. Era o Vejo Gordo? Era, porque Viva o Gordo na Globo e Vejo o Gordo foi para o SBT. Foi para o SBT, o Vejo o Gordo. Antes ele fazer o Jô Soares 11h30. Então eu comecei a fazer, e aí o Jô já foi olhando, aí a gente fazia aula de canto para os musicais. Aí, no intervalo das gravações, o Jô convidou 5 ou 6 de todas as figurantes e modelos que tinham na época, uma mais linda que a outra, ele convidou algumas para que participassem dos shows dele, como certas mulheres, fazia alguma coisa meio teatral e tal. E estávamos no SBT, Gugu Liberato, dono da Promoarte, e foi um pulo para que nós gravássemos um disco, fizéssemos... Era disco, tá, gente? Vinil. Mas já existia Promoarte nessa época? Já existia Promoarte nessa época. E já existia Gugu como apresentador? Já existia o Gugu como apresentador, Quando foi que o Gugu começou? Olha, não sei. Mas quando eu fiz o programa, fazia o Jô... Bom, o Jô já era Jô, né? Porque já estava da Globo indo para o SBT. Jô, né? E o Gugu também. E ele tinha a Promoarte e teve a ideia de fazer... de passar de uma coisa mais elitizada, que eram certas mulheres, para um grupo, de uma banda infantil, um grupo infantil de música, de meninas, né? Hoje falam girl band, né? Não sei o quê, nada disso, gente. Eram 4 mulheres que cantavam e dançavam lambada, na época do Kaoma, quando a lambada estourou. E aí... Que era o grupo? Banana Split. Banana Split, que coisa. E aí éramos, bem claro, porque as pessoas não entendem. Na época, fizemos teste e passamos. Rosane Muniz, Miss Rio de Janeiro. Andréa Reis, Miss Santa Catarina, de diferentes anos. Adriana Colim, Miss São Paulo. Sim. E a Mel Nunes, que era atriz já. Nós não éramos atrizes ainda. Certo. Mas já estávamos com uma posição de destaque. Foi quando, alguns meses depois, talvez 1 ano depois, a Rosane cai de ultraleve.
E entra no lugar da Rosane a Eliana. O Bip contou essa história aqui. Entendeu? Então, assim, A Eliana era da Patotinha, que passou para o nosso grupo, o Banana Split. A Eliana era da Patotinha. E na época, acho que a Adriane era do Meia Soquete. Adriane Galisteu. Cada uma, muitas de nós começamos através de grupos musicais, né? Sei. Era o Polegar, o Dominó. A sua idade é praticamente a mesma da Eliana? Não, a Eliana é mais nova. Acho que a Eliana fez 50 anos agora, não foi? E você tá E aos 50 anos, indo para a Rede Globo. Olha que coisa linda. Globo, A Eliana, durante o Qual é a Música, a Eliana já havia se apresentado no Qual é a Música várias vezes. Sim. Com a Patotinha. Porém, ela, menorzinha, toda lindinha, e nós, mulheres altas, ela se sobressaiu por ser a mais baixa. E encantou o Silvio. E o Silvio convidou para ela apresentar infantil. Anos mais tarde, eu sou convidada para fazer um teste para o Fantasia. Dentro de, acho que mais de 12 mil candidatas, o Belo. Mas você estava no SBT ainda? Estava. Então você ficou de 90 até 90? Não estava no SBT. Porque eu fiz... Essa coisa de data é meio ruim, eu não me lembro direito. Mas eu saí. Em 89, a gente fez... Depois a gente já foi para o Banana Split. Tá? Do Banana Split, eu fui para Manchete, que era Milkshake, nessa época, o Milkshake da Angélica. Manchete, o meu último trabalho na Manchete foi A Grande Jogada, com Osmar Santos, Silvio Lancelotti. Sei. Eu fiz um teste e fui apresentar Esporte, amei. Esporte. Eram 8 horas de programa ao vivo, aos sábados e domingos. 8 horas? Exatamente. E aí, depois, anos depois, aí eu fui para a Gazeta, aí eu fiz Super Vôlei na Sport TV, fiz várias coisas. Anos depois, teve o teste para o Fantasia e o Silvio me escolhe para ser uma das apresentadoras do primeiro programa interativo da TV brasileira, junto com a Valéria Balbi, Débora Rodrigues e Jaqueline Petkovic. A primeira formação foi essa, né? A primeira formação. Então, assim, o que eu disse não fiquei no SBT todo esse tempo. Eu fui para outras emissoras, trabalhei em outros programas, em outros segmentos. O esporte também, não só entretenimento. Porém, o Silvio também me escolheu, né? Puxa, então, o Silvio tinha um olhar tão clínico, né? Nossa, ele foi fazer um ensaio, você sabe disso. Sei. Ele, Fantasia? gente, pessoalmente, fazendo um ensaio conosco, treinando, escolheu a Jaque ali, a Jaque foi para dançar, para ser bailarina ali. Você vai ter carreira longa na TV, vamos fazer o infantil. E ele me diz assim, como é que você abriria o programa? Me deu um frio assim, Belo. Nossa. Ele parece de cera, né? Ele parecia enorme, aquele ícone para nós, né? Nossa, da televisão. Eu consegui olhar para ele reto, né? Porque... Grandona, verdade. No Miss Brasil eu fiquei mais alta que ele por causa do salto. Sim. E ele era alto. E aí eu falei, meu Deus, o que eu falo agora? Aí comecei a apresentar o programa e ele, isso. Aí disse que, eu falei, estou achando os números, porque eram palavras cruzadas. O primeiro quadro era esse game. E aí eu dizia, mas esse número está pequeno, como é que as pessoas vão enxergar em casa? Aí ele me olha assim, falei, pronto, agora ele vai acabar, ele vai falar, o que é essa... Pelo contrário. Dele. Foi isso que fez ele te olhar diferente. Animadora, não era apresentadora, tá, gente? Era animadora. Animadora está certa. Vamos lá, dê aqui um close. É uma pan, não sei se é pan, can, fan. Coloca aqui, 1, 2, 3, 4, 5, taran. A cada 5 segundos você mostra para o pessoal em casa as letras e os números. Todo mundo já jogou palavras cruzadas. E na genialidade dele, vou falar uma coisa que eu não falei. Ficavam 2 meninas apontando, por exemplo, faz de conta que esse aqui é a palavras cruzadas. F2, então 2 bailarinas ficavam ali anotando aqui, ó, F, número 2, aqui. Aí ele dizia horizontal, aí eu fazia uma pergunta, na horizontal com 4 letras, tal, consoante ou vocal. Ele falava assim, quando falar horizontal, a pessoa vai lá com o dedinho e explica o que é horizontal. Sim.
para as pessoas entenderem o que é, na horizontal e na vertical. Dri, eu vou te contar uma coisa. Pô, o cara era gênio. Ele era gênio. Eu tive uma reunião com ele, junto com a produção toda, o Paulo Santoro, e ele pediu ideias pra gente, né? Olha isso. Aí ele falou, olha, vamos lá. Eu lembro até hoje. Ele falou assim, fruta. Fruta, qual fruta? Fruta popular. Aí eu falei, mexerica. Aí ele falou, mexerica em São Paulo. No Rio é tangerina. Tem que ser uma palavra... Olha, que seja nacional, que seja universal. E ele falou, e também não é uma palavra muito popular. Tem que ser laranja. Laranja todo mundo conhece. Não, gente. Olha a genialidade do Silvio Santos. E você sabe por quê? Anos depois eu descobri o porquê ele falava vem pra cá, vem pra cá. Olha, o nome dela é Adriana. Mas Adriana, você... Adriana... Ele voltava... Primeiro, ele repetia. Você sabe por quê? Porque as pessoas que estavam assistindo, talvez eram senhoras que não ouviam muito bem, que talvez não lembravam do nome facilmente, e ele frisava. Então, a comunicação dele era perfeita nesse sentido. Meu Deus, como eu amo essa palavra comunicação. Se tivéssemos uma boa comunicação, não teríamos nem guerras e nem conflitos. Verdade. A comunicação é algo tão importante. E eu não digo falar de maneira rebuscada, com palavras que ninguém entenda, nada disso. Muito pelo contrário. A comunicação simples é a mais eficiente. Não existe nenhum tipo de sabotagem quando você se comunica de maneira clara, simples e objetiva. Olha isso, olha que aula. Eu estou ouvindo, aí já estou com um monte de insights aqui para o meu curso de comunicação. Porque o óbvio tem que ser dito. A gente acha que, não, mas eu tenho que abrir isso aqui para tomar uma água. Parece básico para você. Mas pode ser que alguma pessoa não entenda que isso aqui é uma tampinha, né, que a gente tem que tirar porque é muito chique. E a gente tem... A informação tem que ser acessível e fácil a todos. E olha só, uma pessoa que foi vendedor, né, que começou vendendo coisas, camelô. Ter essa vivência e experiência que muitas vezes apenas a formação acadêmica não dá. Ele repetia para que a pessoa entendesse quem era. Exatamente. Ele buscava palavras populares para que todos soubessem o que ele estava falando. Exato. E quando ele orientava as meninas a ficarem mostrando que horizontal era assim, vertical assim, ele estava dando uma aula. Porque na hora, quando eu fui colocar também, dá um negocinho na gente, a vertical, horizontal. Pode ver, às vezes, a gente faz o passo-repassa no Portioli, e eu digo assim, às vezes parece que o convidado, sei lá... Sim. Mas que burro, né? A gente já fala desse jeito em casa, né, gente? Hoje não pode falar nada, mas a gente fala. Mas não é isso, porque no ao vivo é muito difícil. E às vezes você erra sim e tá tudo bem. Porém, vamos nos esforçar para que fique clara a informação para o outro, né? Que de fato tudo que a gente fizer na vida agregue, ensine, edifique, junte, coloque para cima, levante, entusiasme, dê energia. Eu acho que é isso que o mundo está precisando. Mas, Dri, está precisando literalmente disso. Mas, infelizmente, o mundo de hoje parece que o que faz sucesso é uma coisa mais pro lado negativo. É fofoca, é briga. Tem gente que usa as redes sociais e o algoritmo leva só para aquilo. Atropelamento, tiro, droga, briga. Então, Belo, você acha... O jornalismo, né? de hoje faz sucesso com esse tipo de matéria. Você acha? Você quer saber minha opinião? Sim. Eu tenho absoluta certeza. Lembrei da lente da verdade, a câmera da verdade com o Clodovil. Absoluta certeza. Se você estiver numa roda... Eu queria que você refletisse um pouco sobre isso, quem está aqui conosco. Você coloca numa mesa e você fala assim, puxa, o Belo é uma pessoa bacana. Todo mundo vai fazer assim, o outro vai continuar comendo.
Você viu o que aconteceu com o Belo? Sofreu o quê? O que aconteceu? O que houve? O que ele sofreu? Quanto mais negativo, mais interessante parece que fica. Isso. Então, assim, o escárnio, o escracho, você aproveitar o momento frágil daquela pessoa. E sabe o que eu não entendo? Fica aqui uma reflexão. Por que a gente não se coloca no lugar do outro? Eu tive uma pessoa um dia que me disse assim, olha só o que é quando a gente não tem tanta experiência, né, gente? Com tantas informações, a gente fica confuso. Claro. E a gente chega a pensar que o certo é errado e que o errado é o certo. Ela fez assim para mim, que vai adiantar me colocar no lugar do outro? Eu não dou conta nem de me colocar no meu lugar, que dirá no do outro. Eu falei, ela não entendeu. Ela não sabe. Mas aí eu, como ela era uma pessoa bem-sucedida, eu pensei assim, bem-sucedida de fachada, pelo meu olho, que a gente não sabe o que acontece dentro da pessoa e nem na vida pessoal dela. E aí eu disse assim, será que ela está certa? Por algum momento eu achei que ela tivesse, falei, poxa, é verdade. O que adianta eu entender o que o outro... O que adianta eu ter a consciência de que tem uma pessoa na rua mendigando se eu não dou comida e não faço nada, né? O que adianta eu saber dos meus problemas se eu vou ficar mais triste? Meu Deus do céu! Adianta, porque você se conhece. Conhece-te a ti mesmo. Porque você tem noção, consciência das suas emoções. Porque você se autoconhecendo, você vira um ser humano melhor. E eu te pergunto, qual é o sentido de estarmos aqui se a gente não aprender alguma coisa? Sim. Quantas horas mais a gente vai viver? Pode ser 1,5 milhão de horas, né? Acredito. Mas pode ser 2 segundos. A gente não tem nada. Tudo está no comando do Todo-Poderoso. E se alguém não quiser acreditar, eu respeito, mas é só você ver uma flor, uma rosa, uma fruta, uma laranja. Quem consegue fazer uma laranja? Que mãos humanas, né? Quem planta a semente? Mas de onde veio isso tudo? Com esse sabor, se não for da terra, se não for daquilo que foi criado por Deus, para nós, mas para o bom uso, a consciência. Aquelas pessoas que fazem mal de livre, espontânea, oportunidade, ou porque também está naquela condição, e cada um está numa condição, e eu sei que é muito fácil falar quando as nossas condições são boas, mas as minhas também não foram, e eu fui, e eu, né? Sim. Sempre querendo só aquilo que fosse meu e permitido por Deus. Eu não me arrependo, porque a paz de espírito que você tem é imensa. E se você imaginar que aquela pessoa que você está prejudicando também tem filho, também tem mãe, também tem tio, também precisa, o mundo vai ficar muito melhor. Você tem que varrer um chão. Se você pensar que você está fazendo isso para Deus e não para o seu marido, ou para o seu filho, ou para a sua irmã, fica muito mais fácil. Então, tudo é uma questão de se autoconhecer. Ele tira o glamour da gente, porque a gente se reconhece como algo ruim também, que todos nós temos. Mas tudo é treino e aprendizado. Tudo é treino e aprendizado. Amar não é um sentimento. Amar é uma decisão. Não é fácil amar. Principalmente quem não nos ama. É difícil até amar o marido, é difícil até amar a esposa, o filho, quando eles fazem algo de errado. Sim. Porém, você decide amar. Você ama aquilo, então você vai se esforçar. Você está aqui querendo os patrocínios que às vezes não acontecem, mas por que você continua? Ou, sei lá, não sei da tua vida, mas a gente precisa de outros para nos ajudar. Todo mundo precisa de pessoas, todo mundo precisa, a gente precisa que o vizinho esteja bem para que a gente esteja bem. Enquanto a gente não entender isso, nós viveremos numa prisão como a gente vive hoje. Com medo. A gente não tem medo de animal, a gente tem medo do ser humano. Incrível, eu fiz um intercâmbio para Malta agora, lá não tem violência. Você sai com o seu celular e você consegue fazer uma selfie, brincar às 11 da noite.
E por que a gente vive assim, tão inseguro? Por que antigamente, gente, na época dos nossos avós, a gente acreditava nas pessoas? Era porque meu avô era mais inocente? Não. Porque a premissa era que a pessoa era honesta, até ela provar, até fazer algo desonesto ou incorreto. Hoje, todos nos olham, e a gente olha para os outros, achando que são desonestos. E aí você tem que conviver para que Até ele que prove que é honesto. Até que prove ao É contrário. uma inversão total. E sabe por quê? Porque eu e você não nos olhamos dentro. E é triste porque as novas gerações vão crescendo com aquela coisa. Você fala, Dri, passa pra mim essa... Vou ganhar o que com isso? A pergunta deles é rápida, é na hora. Vou ganhar o que com isso? Cara... Eu vou te contar uma história. O bem, o mal não fica aqui só. O mal... Mas o bem também não fica aqui. O bem também vai. A única coisa é que o mal é mais ruidoso. Como todo ruído, ele é mal educado, então ele é alto. E o bem, quando a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. O bem, ele é silencioso, ele é bem educado. Então, parece que temos mais pessoas más do que pessoas boas, mas eu acredito que temos mais pessoas boas do que más. E essa bondade, ela vai. Uma vez, tem uma história que eu não sei se é uma história real, mas eu não tenho a fonte porque eu estava ouvindo de uma pessoa, desculpem, eu não tenho a fonte. Mas que sirva de exemplo se for história com E, mas eu acredito que é com H mesmo, verdadeira. Um menino queria estudar para medicina e não tinha condições. Certo. E aí um professor, na época, deu condição para que ele se formasse. E esse professor um dia envelhece, porque todos nós envelheceremos se tudo der certo, e precisou ser operado, não tinha condição na época, chegou no hospital e foi operado. Ao final ele falou, quanto eu te devo? O médico falou, nada. Ele falou, por quê? Porque eu sou aquele estudante. É emocionante. Que lindo. Que você fez e foi o responsável por eu ter te operado hoje. Você acreditou e financiou meus estudos e hoje está pago. É emocionante. Porque o bem trabalha assim, né, Adriana? O bem trabalha, depois de nem sei quanto tempo, ele nem assim. sabia quem era. Você fez uma reflexão sobre o bem e o mal, e eu tenho uma reflexão de uma outra maneira, que é assim, eu acho que o bem é a grande maioria, sem dúvida. Eu também acho. Mas o bem, ele é espalhado. Então, claro. eu sou bom do lado de cá, você é bom do lado de lá, ele é bom do lado de cá, e assim vai. O mal, ele precisa juntar. Então, eles ficam buscando uns aos outros para que eles trabalhem em blocos. Isso, tem isso. E aí, ele sabe... Boa reflexão. E o mal, ele sabe que não vence. O mal sabe que não vence. Então, como ele ataca? Será que ele sabe? Eu acho que... Não, ele sabe. No fundo, o mal sabe que não vence. Eu acho que tem alguns que são ignorantes, mas ignorantes no sentido de ignorar que o bem sempre compensa. E aí eles não está na luz, né? A gente está na escuridão. Sim. E olha, quando eu falo eles, gente, não é porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu digo que tudo que é de bom que você falou aí vem de Deus. Sim. O que é ruim vem de mim. Só que eu tenho bebido muito da fonte, sabe? A Bíblia meu Deus do céu, é urgente que todos nós lemos, né? E que a gente leia e que a gente pratique, porque não adianta também só ler. É o tal da semente que tem que cair no solo fértil para germinar. Então, a gente também tem que praticar. Por isso que eu faço um terço diário, às 5 para 6. Dri. Diário. Você abre live? Diário. Todos os dias? Fui avisada de que, quem sabe, agora as pessoas vão te considerar só aquela beata ou a pessoa que reza. Você tem 40 anos de profissão, você é muito mais do que só isso. Eu digo, eu prefiro depender de Deus do que de pessoas importantes. Porque as pessoas importantes também estão abaixo de Deus. Ele é tudo. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Então, eu não me importei. Comecei a fazer esse tercinho. Eu chamo tercinho, eles me puxam, a nossa comunidade lá puxa a minha orelha. Não é tercinho, é um terço tão poderoso. É muito poderoso. Sim. Eu digo que é um terço singelo, porque são 7 minutos de terço,
mas que eu abro o meu Insta todos os dias às 17h55 para rezar. Uns pelos outros e por pessoas que a gente nem conhece. E isso aconteceu de uma necessidade que eu tinha de mostrar para as pessoas o poder da fé. Ela é comprovada cientificamente, não é só à luz da emoção, da mente ou do espírito, mas a gente sabe que isso é tudo, é tudo. Nos aproxima de Deus, nos fortalece e vira alimento. Então, todos os dias. Aí me falam assim, mas Adriana, todos os dias? Aí eu respondo, o mal não tira um dia de folga. O bem também não pode tirar. Não pode tirar, é verdade. E eu faço onde eu estiver. E a oração, ela é a comunicação com Deus, né? É isso, né? É isso. Porque se você não se comunica, como Deus vai saber o que você precisa? Ele conhece o seu coração, mas tudo. Ele quer que você Mas a oração não é para Deus, não é porque Deus necessita dela, quem necessita somos nós. Sim. Para a gente andar retinho, a gente precisa que o Espírito Santo esteja conosco. Para a gente resistir às tentações enormes que esses jovens passam, do cigarrinho de vape, ou cigarro vape, ou de vape, eu não sei, sei que chama vape aquilo. É bonitinho. Que destrói. Mas destrói. É uma bomba relógio dentro da sua cabeça, do seu coração. Se o jovem soubesse, se o jovem alguém soubesse quer ouvir mal... isso, eu não vou passar a mão na cabeça. Eu vejo alguém com cigarrinho, eu vou lá de forma amorosa, porque graças a Deus eu sei me comunicar. É o meu trabalho. Então eles não ficam bravos comigo, viu, gente? Não ficam. Eu vou lá com todo amor, porque se eu tivesse um filho, eu faria o mesmo. Sim. E eu sei que enquanto ele está fumando cigarrinho, às vezes o pai está dormindo em casa e não sabe. É. Então, o problema dos vícios, sabe por quê? 2 mais 2 são 4. Com vício, a conta não fecha. Se você for desorganizado na sua vida, e se você mantiver o seu quarto imundo, isso vai refletir na tua vida pessoal. Acabou. A leveza vem da tua organização, da tua disciplina, da maneira como você trata as pessoas, de como você encara o mundo, de como você se relaciona, de como você se movimenta, de como você abre e fecha as tuas mãos, de como você toma água. Tudo isso comunica. E tudo isso determina a pessoa que você é. Mas, Dri, eu tenho uma coisa que... Você tá nos dando aqui uma aula. Uma verdadeira aula. Em relação à fé, em relação ao amor, a Deus, às drogas, às coisas ruins. Então, assim, eu acho que isso tem que partir do pai e da mãe. Porque, assim, às vezes os jovens, a gente critica muito, mas os jovens, eles não têm noção das coisas, porque eles não tiveram uma criação dessa forma. Então, é tão triste você ver um jovem fazer um monte de bobagem e achar que está certo, porque ele não tem uma referência de pai e de mãe, porque os pais também eram iguais a esses jovens. Então, o que falta é um pouco mais de amor, um pouco mais de educação. Eu já pensei sobre isso, né? Eu vejo um adulto jogando um lixo na rua, por exemplo, e eu fico imaginando que tipo de ser humano essa pessoa pode criar sendo assim. Mas aí, talvez sejam pessoas boas, mas que não entenderam que a gente não pode jogar um lixo na rua. E sejam pessoas boas. Sim. Hoje eu acolho mais, sabe? Como eu sei que eu também já errei e posso errar, então eu não faço esse julgamento. Sim. Por quê? Primeiro, eu acho que colocar tudo na responsabilidade dos pais também é complicado. Porque hoje nós temos internet, né? Então, tudo que você quer saber, você pode perguntar lá. Coloca no Google e pergunta. Hoje nós temos cursos e cursos e cursos e cursos de autoconhecimento. A pessoa não precisa nem ler. O que, para mim, é o começo do fim. Se você não ler... Como é que você vai evoluir? Como é que você vai passar alguma coisa para as pessoas, né? Sim. Então, eu acho que, às vezes, também é a ignorância. Vamos pensar assim. Eu
você vai evoluindo. Religião, né? Uns falam, eu sou isso, eu sou aquilo. Até você se encontrar, porque às vezes você está em alguns degraus diferentes. Não é que a gente é... Acho que a gente está aqui, nesse axioma, não tem nenhum santo. Porque senão a gente não estaria tudo junto. Mas tem graus de evolução. Isso. Eu acredito nisso Né? também. Tem fichas que caem, eu sou da época do orelhão, tem fichas que caem e para outros não. Tem pessoas que gostam de customizar a religião. Como é que você customiza uma camisa? Você pega a camisa original e você vai pondo ali coisas que te agradam. E às vezes você não está pronta para ouvir Sim. o que a doutrina ou a religião ou rezar ou orar, vivem me corrigindo, o evangélico fala, você tem que falar orar, o católico rezar. Eu falo rezar a vida toda. No fim, gente, não é a mesma coisa. No fim, não é a mesma coisa. Porque você falar que todos os caminhos levam a Roma é mentira. Se você pegar um caminho errado, ele vai te levar? Mas eu aprendi uma coisa, rezar é, por exemplo, o Pai Nosso e a Ave Maria. E orar é conversar com Deus, é isso? Eu acho que pode ser. Eu nunca defini isso, porque isso eu não me preocupo. É assim, às vezes o orar, o rezar, para mim são sinônimos. E você pode conversar com Deus também sem fazer a oração. Se você tiver com o coração limpo e parar e falar, Pai, me ajuda, eu preciso de tal coisa, eu fiz isso. Tem uma parte da Bíblia, da palavra, que fala. Teve uma pessoa que repetiu, e teve uma pessoa simples que chegou, Pai, eis-me aqui. E essa oração foi mais eficiente do que a outra. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Deus, quem sou eu para dar conselho para Deus? Como é que Ele julga? O que Ele faz? Quais são os desígnios? Por que uma pessoa morre? Por que a outra não morre? Por que o outro vai? Por que o outro não pega o avião? Porque, gente, como eu li a Bíblia, eu digo para vocês, eu fiz um propósito. Tenho que ler muito mais, mas eu li ela do começo ao final durante um ano. Eu fiz essa... Acho que eu também não contei isso aqui numa rede para alguém. Eu comecei a ler uma página por dia e fui, decidi. E aí diz o seguinte, que ao final todo joelho se dobrará. Então, assim, eu não sei. E diz em Eclesiastes também que a gente sempre vai ter perguntas, mas nunca. Se não foi nunca, foi algum sinônimo muito parecido com isso. Saberemos a resposta. Não sei se na Bíblia quer dizer nesse momento aqui, quando nós estamos aqui nesse plano, e não quando estivermos com Deus. Não sei. Mas não me interessa. E você acredita que lá a vida continua? Não me interessa o que de fato Deus fará, porque eu confio nele. Então eu sei que o que ele fizer será o melhor, né? Porque ele é Deus, porque ele é perfeito. Ele não te ama com condição nenhuma, Belo. Não. Ele quer qualquer pessoa. Ele tem 100 ovelhas, ele perde uma. Ele deixa as 99 lá quietinha e vai buscar aquela. Eu não sei se teu pai e tua mãe têm mais irmãos, se você tem mais irmãos, se tem mais filhos. Pergunta se faltar um. Não tem. Mesmo que você tiver, ele vai falar, mas o outro não está. Não é assim? Então, ele está preocupado com todos nós. Aquele filme A Cabana explica muito isso, né? Olha, eu vou falar de Paulo de Tarso. Paulo mandou matar, perseguiu todos os que amavam a Jesus. E depois ele foi usado para trazer vidas para Jesus. Morreu por ele. Eu tenho certeza que ele está do lado de Deus. Então, assim, ele que matou tanta gente. Então, assim, não tenha medo de se apresentar para Deus, desde que você queira. Todo amor, a primeira coisa do amor é a liberdade. Se você aprisiona alguma coisa, você não ama aquela pessoa e nem aquela coisa. Então, Deus nos deixa livres. Mas não para a gente escolher pelo inimigo. O sonho dele é que a gente escolha por ele. Mas você tem que querer, porque senão ele não seria Deus perfeito, se ele não te desse a liberdade. Sim. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Mas será que o que eu posso, eu devo? Será que eu pensando só em mim, eu não vou atrapalhar o outro?
Será que a gente consegue mesmo construir felicidade em cima de infelicidade de alguém? Será que isso de alguma maneira não volta? Será que se a gente tiver no nosso vizinho bichos, eles não virão até o meu quintal? Se eu tiver flores, ele também, a polinização não vai ser eficaz? Que coisa, né, Adriana? Se São perguntas que a gente... Se a gente parar para pensar, é isso que norteia a minha vida. É isso que norteia. Erro, claro. Sou podre, sou, porque todos nós somos. E eu não reconhecer isso é uma idiotice. Sim. Estou falando aqui um pouquinho mais, com algumas reflexões, porque eu estou indo ao encontro, porque eu estou buscando, porque eu estou estudando, porque eu ouço doutores da lei, porque eu converso com padres que hoje são filósofos, que são engenheiros, que são que estudam a obra de Deus, pessoas que eu vejo santidade e que eu mergulho assim. Hoje eu sou a energia. Veja bem, eu vou sair daqui leve porque você me abraçou. Não tenho dúvida que eu vou sair daqui e vai dar tudo certo. E quando a gente encontra com alguma coisa ruim... já sentia, né? A gente sente alguma coisa que não vai, né? Agora, se você já vai predisposto com as três... Quantas vezes no meu trabalho, Belo, quantas vezes eu fui ou massacrada ou tive alguma relação de sentimentos não tão recíprocos e bons. Mas de que maneira você reverte? Dando um soco? Não, o amor é o maior solvente. Sabe que eu tenho um sobrinho de 23 anos e eu me preocupo muito com ele, né? E me emociono, porque ele é um filho para mim. Eu sei porque eu tenho essa relação com os meus sobrinhos. E eu falo para ele assim, pai, eu não sou mãe, né? E você é pai? Não. Eu não sou mãe. Também não sou pai. E aí eu falo para ele, Matheus, se tiver numa balada, porque ele é muito alto e muito bonito. E eu falo, isso incomoda muita gente. O seu brilho, a sua coisa vai incomodar muita gente. Então você toma cuidado com o mal. Você vai nas baladas, tal, às vezes ele é lutador de jiu-jitsu. E aí eu falo, às vezes do nada você vai ver algum cara te encarando, vai passar, vai te esbarrar. E você vai revidar. E você tem a sua melhor arma é o sorriso, é a simpatia. Mas então, o jiu-jitsu, a luta, dá muito aprendizado ele é de elegância. Ele é exatamente assim. E de força mental, porque não adianta no braço só. Sim. Sabe quem era o professor dele? O Leandro Lô. Opa. 8 vezes campeão brasileiro, campeão mundial aí. E faleceu numa confusão assim. Um policial militar maluco deu um tiro na cabeça dele. Então, gente. Entendeu? Então, eu falo pra ele, dá um sorriso. Faz pro cara, por mais que ele te encare, eu não consigo muito, eu tô conseguindo agora com a maturidade. Mas... Você sabe o que eu digo? A pessoa vem pra cima e eu digo, perdão. Perdão, pelo amor de Deus. Eu fiz isso no trânsito, Adriana. Perdão, mas eu falo isso direto. Como é bom isso. Perdão. Desculpa, perdão, me perdoa. Mesmo sabendo que você está certo. Mas tô nem aí. Se a pessoa está desequilibrada, você vai falar com alguém desequilibrado? Você não pode, né? Você sabe que há um livro muito interessante falando sobre a comunicação não violenta, né? Que é exatamente isso. Mesmo porque aí vão falar, nossa, essa mulher aqui falando parece Madre Teresa, mas não é não, gente. É sobrevivência também, autoconhecimento e aprendizado, sabe? Paz. Eu não sou boba, nem... Claro que eu não sou assim sempre, mas quando eu percebo que às vezes tem uma menção de ser diferente, eu digo assim, arrogância, né? Aí vem o Espírito Santo aqui, vem o anjinho, juro. Você acha que foi legal isso? Para que você está rezando tanto? Por que você está estudando? Fico doida quando eu não tenho equilíbrio. Porque você começa a olhar para a pessoa, será que naquela condição daquela pessoa que precisa, de repente, trabalhar ou que sofre algum tipo de abuso, ou que a mãe bate, sei lá, eu não sei, gente.
ou que está com uma conta para pagar, ou que está com um filho doente, ou será que aquela que entrou na minha frente não está correndo para ir em algum lugar? Você quer ver, às vezes no trânsito vem uma ambulância, eu vejo que as pessoas não se movimentam. Eu fico louco com isso, Adriana. Tem uma pessoa morta. Ah, mas é mentira. Problema daquele que mentiu. Faça a tua parte, criatura. Sabe o que um amigo meu fala? Não, eu não vou sair com o carro, não. Essa ambulância está vazia. Eu falei, você sabe se está vazia ou não? Que se Tem uma dane. Vida precisando ali dentro de ser socorrida. Um dia vai acontecer alguma coisa que vai cair a ficha dele. Sim. Ele vai falar, como eu fui um idiota de fazer isso. Agora, Adriana, a gente está falando de pessoas boas, né? A gente não falamos do Silvio Santos, foi um gênio, né? E eu queria falar do Fausto Silva. Meu Deus do céu. Eu queria muito falar do Faustão, porque as referências, eu nunca trabalhei com o Faustão, não conheci pessoalmente. As pessoas estão sabendo agora do que ele é por conta de tudo que tem acontecido. Quantos anos você trabalhou com ele? Há muitos anos, acho que foram... eu entrei em 2002 na Globo, saí em 2009, foram 7 anos, depois eu tive... Eu sou ruim de data, mas depois eu fiquei mais 5 anos fazendo os aviões do Faustão. Quem era Fausto Silva, o Faustão? O Fausto, sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais generosa que eu conheço. E eu não estou falando nenhuma novidade, mas vocês, o grande público, está sabendo agora. E ele era tão discreto e sempre foi que ele nunca nem permitiu, nem gostava. E digo mais, acho que ele nem gosta que se fale muito nisso. Porque o que sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E o Fausto é de uma família maravilhosa, claro. Ele é uma pessoa reta, séria, simples e sempre tranquilo. E falava quando estava no programa, aqui é uma selva porque tem índio, porque tem muito cacique para pouco. Ele falava isso, eu não estou contando nada que vocês não saibam. E eu falava, mas se o Fausto, que todo mundo respeita e que todo mundo trata bem, Sim. fala isso, você vê a consciência que ele tinha em relação a outros. Então ele com certeza via alguma coisa, presenciava, sabia que tinham pessoas que eram com aquela empáfia, porque eu sou isso, porque eu sou o diretor, ou porque eu sou sei lá quem. Não são só diretores, atores, sim. apresentadores, médicos. Estou falando de todos, tá? Em todo lugar há pessoas educadas e mal educadas, simples e soberbas, tranquilas e raivosas. Tanto é que no ar aconteceu uma situação que talvez você, não sei se você estava presente ou não, mas aquela moça que saiu do BBB, ela falou uma coisa, se nada der certo eu vou virar bailarina. Ele ficou indignado com aquilo. Olha, as bailarinas, gente, elas trabalhavam duro. Eu já fui bailarina, ensaiavam. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que aquela moça, talvez, ela foi só infeliz no comentário. Eu não acho que ela é uma menina mal. E também, que quis... talvez... Eu acho que ela fez um comentário infeliz. Eu acho que ela nem sabia o que ela estava falando naquele momento. Por isso que eu te digo, às vezes a gente julga, mas é a consciência e o degrau que a pessoa porque ali ela devia estar nervosa. Na hora. Ela estava do lado do Faustão, estava numa maior audiência da televisão brasileira. Eu acho. E falou, se não der certo... Mas ele não podia. O Fausto fazia um programa, mais de 30 anos de audiência, no mesmo horário, ao vivo. Então, às vezes, as pessoas falavam, mas ele fala porque ele não pode dar espaço para algumas coisas que poderiam acontecer, que ia ser prejudicial até para o artista. Porque alguns têm essa coisa do ao vivo, outros não. E, às vezes, você não pensa e fala, e, às vezes, pode causar algum problema para outra pessoa, né? Mas eu acho que aquela moça, sabe o quê? Ela estava indo pedir um emprego de bailarina. Talvez. Eu acho que era isso. Pode até ser. Aí ela já quis jogar, mas ela jogou de uma forma que caiu negativo. Só que ele quis o quê? Ele quis valorizar a bailarina dele, ele não quis em nenhum momento ser grosseiro com a mulher. Ele quis apenas salientar, ressaltar, não desmerecer o trabalho do balé, que era realmente um dos grandes focos do programa, fazia parte, porque havia um apoio de todo o programa com as bailarinas. Sim. Muitas delas, às vezes até com mais de uma faculdade, já com maridos e filhos, mantendo aquele corpo que não é fácil, a gente é mulher e sabe, mesmo com filhos, com as dificuldades,
né? Então, e morando no Rio de Janeiro, que às vezes era longe, às vezes em Sim. lugares difíceis, de difícil acesso, enfim, cada um tem os seus. Eu também morava em São Carlos. Para vir para São Paulo, precisava tomar ônibus, dois metrôs e sei lá o quê. Então, é duro. Eu aprendi com a Joyce Kerman que Linda, bailarina Joyce. e dançarina. Que as bailarinas, na época, acho que nem gostavam muito que chamassem de dançarina. Por quê? Porque a bailarina, ela estuda tanto, Isso. ela trabalha tanto, ela se esforça tanto, ela se dedica tanto à profissão dela, que quando você chama de dançarina, não desmerecendo mas talvez a não dançarina. tenha formação. É apenas uma questão aí porque de formação. A Carla Pérez era, né, dançarina como ninguém. Imagina, mas não era nem bailarina. sei, mas ela deve ter. Eu não sei se também depois não fez balé ou antes. O fato é que, sem dúvida nenhuma. O talento que a Carla Pérez tinha para dança. Talentosíssima e, tipo assim, a mais, né? A mais. A mais. Então, cada um na sua e cada um. Porque eu acho que quem também é bom em tudo não é bom em nada, né? E então eu me meter a dançar. Nem aquele bumbum Você nunca eu dançou tenho muito? porque... Nunca foi de dançar? Não, mas dançar como ela, não. Eu fiz balé. Não sei se fui uma bailarina, mas enquanto participei de um grupo lá do Balé Expressão da Beth Kiomura, a gente participava de alguns concursos e foi num desses concursos... vídeos você dançando Banana Split? Deve ter um monte em YouTube. Mas você tinha que colocar na sua rede social. Preciso colocar. É tão legal. Precisava colocar tudo isso, sim. Precisava. Eu tenho muita coisa em VHS e muita coisa que a gente tem que passar para o digital. Sei, eu vou te são aquelas passar fitas. uma pessoa Me ajuda. Que faz isso. Porque são os concursos, o Jô, vários programas de TV, vários desfiles, passarela. A sua história é muito linda, Adriana. Revistas. E você, quem conheceu a Adriana, né, é um pouco mais jovem, conheceu a Adriana como apresentadora comercial, né? Que é assim que... Olha, o Faustão Então, eu acho que lá atrás, na grande jogada, que eu trabalhei com Silvio Lancelotti, com Osmar Santos, com tantos, né? Cheguei a trabalhar com Chico Lang, com a Valone na Gazeta. Trabalhei com Vanderlei Nogueira apresentando o Esporte Record, que era um programa coproduzido pela Octagon Coque Tavares, pela Rede Record. Antes de ir para a Globo, de 2000 a 2002, eu fiz o Esporte Record. Nesse ínterim, assim, eu fiz o teste para o Faustão. Eu precisava reunir todo esse material, porque é muita coisa, muita coisa. E quando eu olho, assim, relembrar e ter a consciência de que eu trabalhei com os maiores. Jô Soares não está mais aqui. Hebe Camargo não está mais aqui. Gugu Liberato, tampouco. Jô Soares, eu já falei. Silvio Santos. Santos. Só tem um aí, que é o Faustão. Fausto Silva. Então, foram os maiores, né? E com os outros, né? O Celso Portiolli, cria do Silvio, e todos esses que são amigos nossos, que a gente apresentou evento junto já. Rodrigo Faro, lá atrás. Você estava falando do Fausto ser generoso, né? Todo mundo sabe. Eu também tenho essa impressão que ele não gosta que ele se muito fale discreto. muito disso. Ele sempre generoso. foi muito discreto. Ele foi discreto. Só para terminar aquela outra pergunta, o SBT, de fato, é que me projetou nacionalmente. O SBT, depois do Fantasia, que eu acho que a Globo me olhou. Te olhou diferente. Acho que me viu. E uma coisa que eu quero dizer, embora assim, já tivesse participado de outros programas em outras emissoras. Mas você, como apresentadora comercial, a credibilidade que você passa ao produto, à empresa, a forma como você anuncia é a comunicação, né? Então, eu acho que é fantástica. Hoje, tem um pessoal aí que fala: "Oh, meu Deus, olha, o Fala Belo aqui!" Isso não é vender um produto, isso não é um... Mas o mundo está tão diferente, né? Eu acho o seguinte, Belo, eu acho que é uma questão de posicionamento, de história. Eu não acredito que você é uma pessoa aqui e outra pessoa lá fora. Eu não posso chegar de forma arrogante de lá para cá e sentar aqui e me transformar nesta mulher falando, e nem estou ditando nenhuma regra, eu estou dizendo o que serviu para mim, todo respeito. O que eu tenho aprendido dessa vida do fundo do meu coração.
Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de... Hoje eu não estou de lente, estou de óculos, mas assim, eu gosto de olhar e a pessoa já vai entender o que eu estou falando, a minha verdade. Primeiro, eu não faço nada. A verdade é a minha... o que me norteia. Os valores me norteiam. E quando eu fiz o teste para entrar no Domingão, exatamente foi o que o Faustão falou comigo. Ele disse, foram os nãos que eu falei que me possibilitaram chegar aonde eu cheguei. Porque se você não escolhe também aquilo que você faz, as pessoas ficam confusas em casa, né? Mas não sei, mas ela está numa postura que não tem a ver com a Adriana, né? Porque tudo comunica. Não quero ficar falando de comunicação aqui, porque parece que eu estou sendo professora, mas não é, mas não é isso. Não, eu acho que a gente troca, eu só passo a minha experiência. E você é assim desde que eu te conheci. Eu fico imaginando, eu não lembro de você. Eu cheguei com a caneta na mão, né? Você falou sempre com a caneta na mão, sempre anotando alguma coisa. Eu não sei se foi você ou quem foi que trocou a caneta uma vez que estava uma caneta. Você falou, não, mas a caneta, eu preciso da caneta. Você falou, eu preciso da caneta, porque você anotava na ficha, né? Tudo que eu falava era de improviso. E tinha um redator no Fantasia, mas nunca... O Paulão Velhas Virgens. Mas eu é que escrevia. Eu é que ensaiava os meus textos, criava e tal. Eu gostava sempre de inserir alguma coisa mais... era Dia Internacional do Meio Ambiente. Como o nosso programa era diário, aí eu dizia, hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas só imagina, naquela época... Alô, época... agências de marketing. Vocês acham que estão descobrindo o Brasil fazendo isso? Adriana Colim fazia isso há 30 anos atrás. Eu ia falar isso agora. Agora que me veio esse insight. Ninguém pedia. Você sabe que o Silvio ninguém se preocupava com isso. Mas eu dizia, fica aqui o verde do nosso programa, porque era uma mata, vocês se lembram com os coqueirinhos, as palmeiras lá. Fica o verde do nosso programa como símbolo da nossa adesão. Nossa. Eram 2 frases. Mas a criança que estava vendo lá, poxa, mãe, hoje é Dia do Índio. Poxa, mãe, hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente. Isso não tem nem feriado. Acho que nem vocês, muitos possivelmente nem saibam que existe um dia... Mas olha como é importante, o Fantasia foi importante. A Débora Rodrigues... Ela, com aquele jeito irreverente, irreverente e popular, né? A Débora sempre foi popular. Então ela falava, dona Maria de casa, a senhora larga essa panela. Que então é uma ela era assim. Linda, né? Aí tinha a Jaqueline com o infantil, que ela era a menininha, vem no colo da tia, da turminha e tal. Aí tinha a Valéria Balbi, que era jornalista e tinha aquela postura séria. E tinha eu que acho que eram os dois, o entretenimento e a informação. Isso, que misturava tudo e todo mundo parava para ver a Adriana Colim. Porque a Adriana Colim sempre passou credibilidade, ao meu ver, tá? É isso que eu digo. Credibilidade. Porque eu falo com convicção e acreditando. Se você me chamar para fazer comercial de um cigarro, eu nunca fiz nem como modelo. Nem quando era moda e nem quando o cigarro não era ainda... Não havia sido descoberto, talvez, como grande vilão, porque lá na época, também não é segredo para ninguém, que era charme, que era não sei o quê. Não topo. Então, assim, eu só falo daquilo que vai fazer bem, que eu já usei, ou que eu acredito. Sim. De alguma forma. E tenho que ter uma experiência com aquele produto, para eu poder falar. Sim. Olha, não recentemente, mas há uns 2 anos, teve uma escola de tiros, que treinam mulheres para aprender a tirar, aprender. Eu fui convidada. Olha, Adriana, você tem todo o que a gente precisa. Você é uma mulher independente, uma mulher com aparência bacana, uma mulher que moderna, então você pode passar isso, então você vai... Eu falei, não. Eu não posso. Nunca peguei numa arma. Eu não vou fazer um treinamento para falar que eu faço, para eu poder... Não. Mas não estou aqui sendo contra, porque as pessoas precisam, os policiais... Só faz parte de você. Eu não estou entrando em nenhum mérito, tá, gente? Né? Mas eu não me sinto confortável. Sim. Porque eu não sei se aquilo se a minha mensagem não vai ser deturpada, se vai passar e só vai fazer bem. Então, eu prefiro ir no acerto das minhas convicções. Então, se eu falar de verdura, de alface sem agrotóxico, vai fazer mal para alguém?
A alface faz mal para Pra alguém? ninguém. Jamais. Então, eu vou falar da alface. Então, eu me sinto confortável. Isso é uma opinião minha. Eu quero deixar bem claro, porque hoje parece que a gente não pode falar o que a gente acha, o que a gente pensa. Tudo a gente recebe. Eu prefiro falar daquilo que eu acredito segundo as minhas verdades. Sim. Então, o público sabe disso. Sim. E não havendo escândalo também na minha vida, porque eu digo, não dá. Tanto é que eu nem tenho muita audiência no Instagram. Por quê? Ainda. Você falar que você reza, que você faz exercícios desde criança, mesmo numa geração minha que talvez não fizesse, mas acho que a minha geração sempre fez. Que você dorme cedo, que você, sei lá, que você cuida de plantas, que você ama as pessoas. Isso Se não torna dá careta para algumas pessoas, né? Não é só careta, isso é comum. As pessoas podem falar, isso não faz, você não faz mais nada do que sua obrigação. Mas é isso que é bonito. Hoje em dia, as E eu pessoas nem têm gosto que de mostrar, conhecer. porque você mostra, parece que você está usando aquilo. É. Você sabe, tem um aspecto da minha vida que talvez vocês não conheçam, mas eu amo voluntariado. É. Então, tem um Instituto Marcos Hacker de Mello, que Sim. é o Centro Cultural de Desenvolvimento Humano no Nordeste, em Recife, que agora eu fiz a inauguração como mestre de cerimônias. Sim. Eu sei quem é o grande idealizador, que foi o Marquinhos, que falecido já, e essa obra continua, esse legado todo continua ajudando mais de 1.000 famílias. Eu sei que é sério, eu sei que o dinheiro vai, de fato, para as famílias. Sim. Eu falo abertamente, sem nenhum problema de amanhã alguém virar e falar, poxa, você indicou uma coisa para a gente contribuir que eles são picaretas. Não. Então, eu falo abertamente. Eu falo do GRAAC, Grupo de Apoio à Criança e Adolescente com Câncer, onde eu sou voluntária, Sim. onde eu dou o meu trabalho. Eu falo do Instagrac, eu falo da Casa Ronald McDonald de Moema, eu falo da ACD, que é violenta. Nós fizemos tantos Teleton, né? Então, eu falo de coisas que eu acredito. Então, elas sabem. Sim. Aí, vou lá na Adriana ver com que eu posso ajudar, porque eu quero ajudar tanto, mas eu não quero que meu dinheiro seja mal usado. Ponto. Sim. Então, eu falo, eu trabalho com voluntariado. E eu digo, eu não gosto de pedir as coisas, eu fico meio assim, mas para as crianças e para os meus eventos, os meus, que eu digo nossos, tá, gente? Nada é meu. As pessoas compram os convites, depositam lá na conta da instituição, da entidade. Então, eu tenho esse compromisso. Vou ajudar? Me chama. Ah, mas tem uma campanha agora, Outubro Rosa, estou dentro. Ah, mas tem uma de cabeça e pescoço. Eu tive um nódulo de tireoide, eu tive que operar. Falo. Um bom médico, vou te falar também. Então, assim, o indicar não é qualquer coisa, gente. Não é de uma responsabilidade, porque a conta vem para você depois. Claro, claro. Então, isso norteia o meu trabalho todo. Por que passa credibilidade? Porque eu estou indicando. Falar de moda, você vai parar para me ouvir. Porque eu trabalhei com moda a minha vida inteira. Claro, hoje tem pessoas muito mais especializadas nisso, né? Tem minha sobrinha, a Fernanda, que é consultora de moda e estilo, estuda lá a paleta, a sua cor, primavera, quente, não sei o quê. Claro, tem os especialistas, mas eu tenho noção, porque trabalhei com isso, desfilei, fiz alta costura, fiz moda, fiz fotografia, então sei me posicionar para uma foto. As minhas amigas falam, poxa, mas você fica magra. Eu falei, então, às vezes nem tô, mas fica porque você tem que saber se posicionar. Então, né, e como é melhor para você. Isso tudo para que você trabalhe a tua autoestima. Você quer ficar melhor. Quem não quer se sentir melhor? A sua vida é toda planejada para seguir pelo caminho do bem. Eu não sei se ela é planejada, bem. Mas as suas ações e as suas atitudes... Eu sofro pra caramba, eu tô fora da televisão desde quando eu saí da Globo. Não é fácil, assim, sabe? Eu acho que eu teria... Acho não, né? Segundo a minha verdade, eu sei que eu daria conta de um programa de TV tranquilamente. Com certeza. E pelo menos eu faria com muita alegria. Mas, Dri, a gente está acostumado a trabalhar com profissionalismo, com talento, não sei se é isso que tem hoje na TV ou na internet. Eu não sei, você estava falando sobre apresentadora comercial.
eu vim apresentando esportes e apresentadora do entretenimento. No último trabalho que marcou muito também, que foi no Faustão, eu era apresentadora comercial, então eu fazia propaganda. Talvez as pessoas digam, mas ela sabe fazer aquilo, será que é só aquilo? Talvez não tenham memória de tudo que eu já fiz e falei. Só que fazer propaganda não é um negócio fácil. Mesmo porque somos vendedores. E eu me orgulho demais disso, porque tudo precisa de dinheiro. Esse programa precisa de patrocínio. Uma obra social precisa, as igrejas e a obra de Deus também. Tudo precisa. Não estou nem defendendo e nem pedindo nada. O que eu estou falando é que tudo é venda. Ou é mentira? Sim. A gente precisa pagar boleto, a gente precisa trabalhar. Isso é que eu falei de você antes de você chegar, né? Eu tava gravando um merchan, aí eu falei, vai rápido, gente, porque a Adriana chegando eu não quero fazer na frente dela. Ela é especialista, ela é apresentadora comercial. Pelo amor de Deus. Falei, ela é apresentadora comercial. Se ela me ver fazendo merchan, eu vou ficar com vergonha. Mas olha, aí é que tá. Quando a gente entrava nos lares brasileiros e falando e fazendo aquilo, se eu errasse, eu não entraria de novo, né? O Fausto é gênio. Eu também não podia tentar entrar na frequência dele, no sentido de, pessoa... Então, ele nunca, que eu lembro, ele nunca te interrompeu, ele nunca te... Olha, não, porque eu acredito que o Fausto confiava, pelo menos dizia, pelo menos mostrava, confiava no meu trabalho. E ele ficava doido, ele falava, mas não tem uma pessoa para te vender, uma empresária, porque o que você faz, você é única. Ele falou, nunca fiquei com uma pessoa tanto tempo. Ele fala, então assim, ele vai ouvir aqui, eu estou falando o que ele falava. Nunca ficou uma pessoa tanto tempo e você sempre... Olha, você quer ser uma Adriana Colim, então uma Adriana Colim era referência para coisa boa. E o João, Adriana? Olha, eu acho o João... Eu acho ele tão talentoso, ele é espontâneo. Antes de mais nada, corajoso. Né? Corajoso. Corajoso porque, vindo de onde ele veio, saindo lá daquele DNA, de um homem como o Fausto, né? Ele não deve... acredito que não tenha sido fácil e não vem... É que ele traz também todo esse amor, esse respeito e essa integridade do Fausto, porque ele é um menino fabuloso, uma pessoa idônea, bacana, gente fina, ele é o que ele é autêntico, adoro a autenticidade dele, porque ele fala, você vê, ele não quer ser o pai, ele não imita, ele criou o estilo dele, claro, né, com um baita do professor em casa e com o sangue correndo aqui. A genética dele, total. As aulas, a vivência. E o talento também. E o talento também. E eu acho que ele deve ser um menino tão humilde que né? Eu acho que ele aprendeu tantos valores com o pai e a mãe. Educadíssimo. Eu fico pensando, sabe que eu paro para pensar nisso? Luciano e Fausto formaram uma família de craques. E como é difícil passar isso. E como é difícil também, porque você estava falando dos adultos que criam os pais. Porque educar é um ato de amor. E cansa. E não é remunerado. Vai remunerar lá à tarde se você vir que deu o fruto bom. Porque também, às vezes, você é bacana e os filhos, sei lá, por algum motivo, é uma seta, né? Que você não sabe aonde vai dar. E eu fico pensando como eles foram excelentes pais, e são. Porque os meninos não são mascarados, o que o Fausto costumava falar, que muitas pessoas se achavam, simples, pessoas do bem, você vê que eles são queridos, você vê a mídia aí, todo mundo falando super bem, índices de audiência cada vez mais em cima, e é o que eu desejo para o João, para a família toda, porque eu sou muito grata, sabe? Né? Eu sou muito agradecida por tudo, porque eu dizia, o Fausto é tão bom, que ele faria tranquilamente sozinho. Tudo bem que eu não criei, não fui a responsável, já existia o modelo de uma pessoa com ele, uma mulher fazendo com ele. Porém, é generosidade isso, dividir um espaço que é dele. Porque, na verdade, as pessoas queriam ver a marca na boca dele, e eu fui conquistando. Olha que legal, Deus é tão bom, que as marcas começaram a confiar em mim também, porque viram que
Eu também seguia o mestre. Sim. Eu perdi a piada e não um amigo, né? Eu sabia que eu não precisava... Eu acho que quanto menos você... Eu acho que os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Eu acho que o seu sucesso, Adriana, o seu sucesso de sempre é porque você foi sempre você. Essa é você. Eu acho. O Faustão sempre foi ele. Isso, ele dentro nunca e quis... fora. As pessoas que querem passar uma coisa, por exemplo, o podcast. Quando eu comecei o podcast, a referência que eu tinha era de televisão. Então eu nunca poderia estar assim como eu tô. Eu teria que ficar numa assim, posição. porque eu aprendi que... A minha postura é assim porque eu modelo, é assim, porque já é assim. Mas eu não entendia, eu falava, como é que pode? E se aparecer uma coisa, um fio, esse fio não pode estar assim, porque eu tive uma referência toda da televisão. Mas e o Fausto era contrário a isso, você sabia? O Faustão sempre foi no Perdidos da Noite, né? Ele vem dessa escola. Então ele dizia, a gente tem que estar preocupado com a mensagem, não Mas ele fazia as condições. Isso para mostrar os bastidores e valorizar os profissionais. Disso eu tenho certeza absoluta. Também. Né? Eu acho que ele queria mostrar o profissional sempre que está trabalhando. Levantou, sempre ajudou. Diferente de alguns apresentadores que falavam assim, pô, você está cortando com a câmera errada. Ah, não dá. Ô, filho, pelo amor de Deus. Pô, você queima um profissional quando você faz isso. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas que trabalham com a gente é quem fazem a Você sabe que o Fausto até corrigia, mas era sempre de uma maneira... Ele tinha o dom, ele tinha. Ele tinha o dom. E isso é bacana. Você pode falar o que você quiser, desde que você saiba como. Esse é o lance. E eu quero aproveitar e fazer um convite para que Fausto Silva venha no podcast do Fala Belo. Meu Deus do céu. Fausto Silva, isso é um sonho para nós, Faustão. Mas o Fausto não vai em lugar nenhum, não você vai. Sabe. Mas quem sabe ele não vem. Mas ele falava assim... Eu sou amigo da amiga dele. Olha, isso. Você. Que bacana. Olha isso. Sou eu. Eu falei, será que ele falou da mulher dele? Não, da amiga dele. Da amiga dele. Eu falei, às vezes é amigo da Luciana. Não, pois é. Mas o Fausto é muito discreto sempre. E você sabe o que mais me encantava? Quando eu cheguei, a audiência estava muito... Imagina. Muito. Ele ganhava e o pessoal falava, a gente ganhou, não sei o que. Ele, legal. Ele nunca se empolgava com isso? Nada com nada. Ele sempre tinha a mesma tranquilidade. Nem sei se ele vai gostar que eu estou falando isso, porque são coisas que aconteciam lá, mas são positivas. Então, pelo menos, eu achava muito positiva. Então, assim, porque ele sabia que tanto no gol quanto no frango, né? Sim. Você... E a vida é uma roda gigante, Exato. Né? Ele tem consciência disso. Então, assim, quando você pega o gol lá, você é o herói. Quando você dá um frango, porque às vezes você dá... As pessoas são falíveis, né? Então, você tem que ter a mesma humildade. Meu pai dizia, não há subida sem descida. Eu achava meu pai negativo. Por que ele acha que sempre vai acontecer alguma coisa ruim? Ele não queria dizer isso. Meu sobrinho fala pra mim, tio, você fica falando essas coisas, eu não quero ouvir. Não é isso. Eu falo, a gente sabe que a vida não é um mar de rosa a vida toda. Você não permanece sempre com tudo dando certo, nem com tudo dando errado. Aliás, se existe uma palavra que nunca muda, é que tudo muda. E tudo passa. Existe uma palavra chamada, que eu adoro, eu acho que para resumir tudo isso, impermanência. Então, quando você está lá em cima, ótimo, quando você desce, toma cuidado com o que você faz na subida, porque você vai encontrar as mesmas pessoas. Então, assim, quando eu saí da Globo, do programa, imediatamente já me chamaram para fazer os aviões. E eles me diziam assim, muitos dos cameramans, Dri, tem pessoas que a gente, se puder puxar a cordinha para dar uma tropeçada, agora você, se chegar lá sem o crachá, capaz da gente ir lá abrir para você. Olha, ou emprestar. Só, que legal, né? Você falou de puxar essa cordinha, o nosso tempo está estourando, mas eu preciso contar duas histórias. Já passou muito rápido. Quando o papo é bom, né? Eu estava fazendo um Teleton, e eu não vou falar o nome da pessoa de maneira nenhuma, porque eu falaria, mas eu não posso. Tá. Ela chegou, eu falei, eu vou entrevistar. A pessoa falou, não vai, Fabiana, não vai, porque ela é um problema. Eu falei, como não? Nós estamos fazendo Teleton, ela está entrando no palco, é para fazer uma doação. Fulana, por favor, fala pra gente aqui o número do telefone, convida o pessoal para doar. E tô com a câmera e o microfone, né? Eu fazia e aí ela dupla jornada naquele momento. Aí
Eu não quero falar, eu não vou falar. Eu falei outro dia que a Paula Fernandes fez isso. Ela fez, é um dos vídeos mais visualizados aí nas redes sociais. Mas não foi a Paula Fernandes, foi uma outra pessoa também, no mesmo dia, se eu não me engano. Ela falou, eu não vou falar. Mas olhou pra mim assim com uma cara de desfeita, uma cara de nojo, e fez e passou. Quando ela passou, ela tropeçou no vestido dela mesmo e caiu no palco. Caiu no palco do Teleton. E aí, você vê essas coisas, a gente não olhei esquece, pro pessoal, né, que né? tava do meu lado, o pessoal, nossa, não falei pra você? Eu falei, e eu não falei que meu anjo da guarda era forte? Olha, eu vou te dizer uma coisa, só para a gente fechar isso que você disse, você pode esquecer do que alguém falou com você, o que ela falou com você. As palavras. Sim. Eu não lembro o que ela me contou. Mas, com certeza, você vai se lembrar da maneira que você se sentiu. Sim. Então, assim, eu estava encontrando a Pepela esses dias, ela falou, Dri, você, minha Deus, eu fui lá fazer não sei o que teste, você me recebeu, eu nem lembrava. Olha só. Claro que eu me lembro da Pepela, minha amiga, mas ela falou assim. Eu falei, tá vendo? Porque a maneira como a gente se sentiu, como a pessoa fez a gente se sentir, a gente jamais esquece. Então... se não for porque você tem um coraçãozinho bacana, seja pelo menos por inteligência, sabe? Eu acho que... E aí você vai se tornando melhor, porque você vai treinando a ser bacana. E aí é um treino também, pode ser. Você sabe que quando a gente está nervosa, a gente ri e a gente esboça uma coisa meio de paz. Isso dentro da gente, né? Para que a gente tenha esse autoconhecimento... até que você, palavras positivas, tudo aquilo que respiração, que te fazem realmente se sentir, mudar daquele estado ruim para um estado bom. Né? E tem gente que faz ao contrário, né? Parece que você quer passar para um outro lado. E eu acho que, assim, autenticidade dá muito trabalho você ser uma pessoa diferente. Né? Então, assim, se eu tivesse mudado, agora você ia falar, puxa, mas a Adriana não é nada disso, estou ouvindo ela aqui. E você está falando, Dri, isso é a mesma coisa que você... desde quando a gente se conheceu. Adriana, eu não falo isso para entrevistado nenhum, mas eu vou falar para você, eu quero te convidar para voltar. Oba! Tem tanta novidade acontecendo. Tem tanta coisa pra gente conversar. Tem. Vamos marcar? Vamos. Antes do final do ano. Vamos. Tá pertinho do final do ano, perfeito. Mas vamos... Tem lançamentos aí acontecendo, que eu quero contribuir bastante, porque eu acho que a gente tem que... tudo que deu certo pra gente, acho que a gente tem que dividir. É isso aí. E as gerações estão chegando, e eu acho que a gente podia resgatar essa forma de comunicar com o coração. Obrigado pela aula que você deu hoje aqui. Até e parece. A aula que todos vocês receberam pela Adriana Colim. Gente... eu volto para falar do meu treinamento, tá? Que vai sair aí em breve. Olha lá, nós vamos ganhar um treinamento aqui... de comunicação. De comunicação. Aliás, comunicação assertiva. Eu acho que a gente se dá tão bem quando a gente sabe se comunicar, né? Eu acho. E você é prova disso. Eu acho que não adianta você saber e guardar para você. Né? Conhecimento guardado Paulo não serve para nada. Falava isso, eu aprendi com ele. Não serve para nada. E quanto mais você divide, mais você aprende. Então, eu acredito que a gente tem que passar. Porque eu vejo, às vezes, pessoas super talentosas, mas como elas não conseguem verbalizar e mostrar, elas não se vendem. E aí elas ficam sempre naquele lugar. Eu digo, meu Deus, financeiramente já podia estar melhor, profissionalmente também, porque daí você se realizando, você tem saúde, porque você faz aquilo que você ama. É importante você estar feliz fazendo aquilo que você ama. Então, isso é por conta da comunicação. Guarde essa frase. Tudo é comunicação. Comunicação é tudo. Tudo. Gente, eu quero agradecer a vocês por estar acompanhando essa aula que a Adriana Colim nos deu. E quero dizer para vocês o seguinte, seja sempre você. Você sendo você já tem meio caminho andado. O resto, acredita em Deus, confia em você e caminha pelo bem. Você vai ter muito sucesso. Bora! É isso aí. Fala, Belo! Fala, Belo! Falamos muito, hein? Foi um prazer. Muito bom, Adri.